bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente. E neste sábado, agradeço a presença de todos aqui, aqueles que se dispuseram, a dedicar esses minutinhos aos nossos irmãos animais. É muito bom estar na presença de vocês, dessa energia boa que a gente tem aqui, que só distribui o que é bom, principalmente aos nossos irmãos animais. Então, vamos começar a preleção de hoje. Eu vou pedir para que todos vocês fechem os olhos, se concentrem. Vamos elevar o nosso pensamento ao plano espiritual. Vamos nos conectar com as falanges do bem, as falanges daqueles espíritos zoófilos, aqueles espíritos que se dedicam aos animais. Vamos deixar tudo que é externo e supérfluo para fora. Que neste momento consigamos nos permitir envolver por uma energia que vai nos auxiliar nesses minutinhos que temos para dedicar aos nossos animais. E envolvidos por todo esse amor do plano espiritual, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para que consigamos iniciar a nossa tarde de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Bom, então temos uma visita ilustre aqui, essa é a Isis, e ela disse que não vai atrapalhar, então a gente deixou ela ficar aqui com a gente. O tema de hoje é sobre os espíritos que nós atraímos, a gente vive numa constância de fluidos, então a gente vive nos fluidos mentais, a gente vive em padrões energéticos, vibratórios. Então tudo aquilo que a gente não pode ver, mas que existe, ele está nos envolvendo, e isso pode ter diversas origens, mas principalmente os nossos pensamentos e as nossas atitudes, elas trazem esses padrões para próximos de nós. Então, falando em humanos, por exemplo, a gente, conforme o nosso padrão vibratório, é aquilo que a gente vai atrair, não só desencarnados, como encarnados também, Encarnados, a gente, se formos bons de coração, se nos dedicarmos à caridade, a gente não vai atrair pessoas más, pessoas que estão em níveis inferiores de desenvolvimento. Então, é tudo questão de padrão vibratório, É onde nós estamos envolvidos nesses fluidos. E isso também vale para quando estamos desencarnados. E quando estamos encarnados e para os desencarnados que estão aqui na Terra. Então, citando exemplos, a gente, quando humanos, Então a gente tem exemplos de, por exemplo, alcoólatras, aquelas pessoas que passam boa parte da vida fazendo uso de álcool, A gente já sabe que essas pessoas não estão sozinhas, Elas atraem diversos espíritos que estão ali também por ignorância,
mas estão ali também para usufruir daquela bebida, enfim, daquele vício, né? Isso acontece com várias coisas, né? Drogas, e isso já é bem difundido da doutrina, né? E a gente sabe que isso acontece mesmo, e estamos todos sujeitos a isso, dependendo das nossas ações e das nossas atitudes. E aí quando a gente fala de animais, né, como que isso desenvolve, né, como que isso acontece, né? Os animais, eles não têm karma, eles não têm um livre-arbítrio muito difundido. Então os animais, eles são como crianças que acabam de nascer, né? Então eles são puros, eles são inocentes, mas eles também carregam traumas, e carregam traumas que nós, humanos, causamos a eles. Então eles também têm padrões vibratórios, né? Porque dependem de toda uma evolução e de uma existência que eles tiveram, tanto nessa vida quanto na outra, porque eles também podem carregar traumas. E isso pode ser sim influenciado também pelo ambiente. Então aquele animal, por exemplo, que tem um trauma de alguma outra vida, ele pode ser influenciado pelo ambiente que ele está, de forma benéfica ou não, né? Ou mesmo um trauma de infância, sendo filhote. Então ele pode sim ser influenciado, mas não influenciado de uma maneira como nós somos, né? Porque nós temos um livre-arbítrio bem desenvolvido e os animais não, é limitado. Então eles não têm uma influência como a nossa, como alguns espíritos conseguem fazer conosco, mas eles têm uma influência do padrão vibratório, né? Então aqueles animais que vivem numa casa onde abriga, se ele, por exemplo, já tem traumas anteriores, passados, esse ambiente proporciona para eles uma situação de piora de desenvolvimento, né? De medo, de comportamento, né? De comportamento não normal, né? Então isso também pode influenciar, porque além das brigas, por exemplo, num ambiente, num lar onde tem muitas brigas, pode também atrair outros espíritos. E aí, esses espíritos, pelo padrão vibratório, também podem influenciar o comportamento desses animais. A gente no domingo, no CEF, a gente consegue ver muitos animais que estão acometidos, né? Porque muitas vezes não estão doentes, mas eles estão acometidos pelos padrões vibratórios da casa. E os padrões vibratórios a gente pode incluir mental, né? Que são aqueles dos envolvidos, os padrões vibratórios que a gente tem de brigas entre vizinhos, isso também pode acontecer, e atração, né? Então a atração também de espíritos que se envolvem no padrão vibratório daquela casa. E isso influencia sim os animais de uma maneira muito ruim. Então a gente tem uma grande responsabilidade em relação a isso, para aqueles que têm os animais em casa, para aqueles que estão tutorando os animais, né, nessa existência. Então isso é muito importante, principalmente no desenvolvimento desses animais, né? Se em algum momento ele apresenta comportamento diferenciado, e isso pode ser em função da vibração da sua casa, que permite a chegada de espíritos. A gente também tem casos onde animais, eles não são... É muito difícil um animal ser obsediado, né? Mas o que pode acontecer é o animal sofrer as influências daquele obsessor que está com seu tutor. Então, isso também é aquilo, né, gente? É orar e vigiar, né? Então, os animais, eles podem sofrer dessa forma não direta, ou mesmo sofrer a ação de alguns espíritos em função de atingir o tutor. Isso também pode acontecer. E por que isso tudo pode acontecer, né? Por conta do padrão vibratório. Então, se o tutor permite a chegada desses espíritos por meio de pensamentos ruins, pensamentos maus, né? Ações que não são condizentes com aquilo que Jesus nos ensinou, isso atrai, e isso pode sim afetar o animal, tá? Então, a gente tem que pensar nos outros também, neles também. Quando a gente vai arrumar uma briga no trânsito, não é? Quando a gente vai arrumar uma briga com o vizinho, a gente não conhece as pessoas, a gente não sabe do que as pessoas são capazes, e muitas vezes aquele sentimento ruim
atrai coisas ruins para nós, né? Eles são direcionados de uma maneira energética a nós e vão atingir nossos animais. Então, é muito importante a gente conseguir se manter na linha, né? Todo mundo está na Terra, estamos para aprender. Ninguém aqui veio com uma missão de santidade, né? São poucos os que vieram, mas a grande maioria não. Então, todos somos passíveis de erros, todos temos recaídas, mas o que a gente não pode é manter-se nessas recaídas. Seja por amor aos nossos animais, seja por amor a nós mesmos. Então, quando a gente descer o padrão vibratório, é importante a gente se lembrar disso. E lembrar dos ensinamentos de Jesus, que não adianta só orar, que tem que vigiar também. E vigiar nós mesmos. Que aí, nesse momento, a gente ergue a cabeça, respira fundo, faz uma oração, pede apoio ao nosso plano espiritual, que está aqui para estar com a gente. E retoma a vida. Né? Afasta as coisas ruins, os pensamentos ruins, afasta os espíritos que podem estar aí perambulando e de repente encontrar uma sintonia boa e vão chegar até nós, né? Então, porque isso pode nos afetar e afetar os nossos animais também, não de maneira direta, mas podem afetar. Tem um caso que o João Amário do centro contou, eu não me lembro em qual centro que era, que ele estava trabalhando, mas que ou se era no CEF mesmo, antes da pandemia, mas que colocaram um microchip num animal. E o tutor estava há muito tempo tentando, tendo problemas, né? O animal estava tendo problemas de saúde e o tutor tentando descobrir e não conseguia, mas foi um microchip implantado por seres trevosos, né? Que amando, não se sabe de quem, mas que ele para conseguir atingir o tutor, né? Então, assim, isso pode acontecer, gente. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. Porque são essas ações que a gente vai atrair quem vai estar próximo de nós, né? Então, pode ser, por exemplo, que é muito difícil esse tutor ter sido uma pessoa bondosa a vida toda e se manter sempre com um padrão vibratório elevado, um espírito conseguir chegar até ele, né? Então, a gente acaba se blindando quando a gente pensa nisso e a gente tenta manter a nossa vibração sempre no alto. A gente se blinda contra as coisas ruins do planeta, né? Nosso planeta está em mudança, ele está passando por uma transformação. E esse é o momento de que todos precisam prestar atenção, né? A gente precisa prestar atenção nas nossas ações, a gente precisa prestar atenção no que a gente quer para o nosso futuro, né? Nosso futuro aqui na Terra. Então, e aí é pensar no planeta, pensar em nós mesmos, nos nossos animais, e a gente consegue se blindar e a gente consegue avançar mudando nossas atitudes e nossos padrões vibratórios. Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui novamente, pela paciência de ouvir e por sempre estarem dedicando esse amor e esse tempo aos pequenos animais, né? Então, agora a gente vai no nosso momento de vibração, que é aquele momento que a gente dedica sentimentos bons a todo o nosso planeta, né? Então, eu vou pedir para que todos vocês se sentem confortáveis agora, se sentem de uma maneira que consigam se conectar com o alto, né? Que fechem os olhos, imaginem uma luz azul saindo do topo da cabeça. Que essa luz, em forma de espiral, cresça. E ela cresce e alcance o alto. Que essa luz azul se una a todas as outras, de todos nós. E ela consiga envolver o nosso planeta Terra. Essa luz azul é uma luz que reflete cura. E ela vai curar o nosso planeta. Ela vai conseguir chegar naqueles cantos onde mais precisa de amor. Que essa luz envolva os nossos animais, envolva os humanos que aqui vivem, nossos planetas, nossas plantas, nossos rios, nossos mares. Que essa luz azul sirva de acalento e que neste momento aqueles que têm dor se sintam abraçados e suas dores sejam amenizadas. Que essa luz azul possa percorrer todos os cantinhos internos nossos. Que essa luz azul penetre nosso corpo, entre em nosso cantinho, naquele cantinho do nosso coração, e que ela consiga trazer o acalento de Deus para nós mesmos, para que consigamos ser a diferença no nosso planeta.
Vamos vibrar a todos os nossos familiares, aqueles que vivem próximos de nós. Vibrar para que eles se sintam abraçados também em Deus e que eles possam ser amansados. Vamos vibrar aos nossos animais, que os espíritos do bem possam acompanhá-los e estejam conosco e com eles nos momentos mais difíceis. E por fim, vibramos a nós mesmos, que essa luz consiga permanecer conosco ao longo desta semana e que consigamos nos manter no caminho certo traçado por Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal.